dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, nós estamos entrando no 19º dia do nosso propósito de jejum e oração pela nossa família. E eu quero convidar os irmãos nesta manhã a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 13, versículos do 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amados, a palavra do Senhor nesta manhã nos convida a sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. E como que nós podemos ser sensíveis à voz do Espírito Santo? É só nós observarmos aqui a palavra de Deus. Aqui o texto vai dizer que a igreja do Senhor estava reunida para poder ouvir a voz do Espírito para enviar Saulo e Barnabé para a obra que eles haviam sido chamados. Mas o que isso tem a ver com a nossa família? O que esse texto tem a ver com o nosso propósito de jejum e oração pela nossa família? Nós podemos entender nesse texto que aqui as pessoas representadas fazem parte da família de Deus. E nós hoje somos a família de Deus. Nós estamos inseridos na família de Deus através de Jesus. E o texto aqui fala a respeito de profetas e mestres. Quais eram as funções dos profetas e mestres? Os profetas, eles tinham a função de pregar a palavra de Deus. E os mestres tinham a função de ensinar a palavra de Deus. E o que isso tem a ver conosco? Hoje nós, como sacerdotes do lar, pais e mães, nós temos esse compromisso de sermos os profetas e os mestres sobre a vida dos nossos filhos. Nós recebemos esta incumbência de Deus para podermos criar os nossos filhos nos seus caminhos. Por isso nós precisamos pregar a palavra de Deus para os nossos filhos. Nós precisamos falar dos princípios da palavra de Deus para os nossos filhos. E não só falar, mas ensinar a palavra de Deus. O livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ele vai falar exatamente isso, que nós temos que ensinar os nossos filhos desde pequenos no caminho do Senhor. Porque mesmo depois que eles crescerem e forem velhos, eles não vão se desviar desse caminho, porque é o melhor caminho que eles podem trilhar. E nesse sentido, nós como pais, como sacerdotes do lar, nós temos esta incumbência. Nós recebemos este chamado de Deus para abençoar a vida dos nossos filhos. Por isso, nós precisamos observar a vida desses homens aqui. Nós precisamos copiar aquilo que eles faziam, jejuar e orar pela vida dos nossos filhos, abençoar os nossos filhos, porque eles têm também um chamado de Deus, eles têm uma obra de Deus para se cumprir na sua vida. Mas esse é um tempo onde nós estamos cuidando deles. E se você já tem o seu filho que já saiu da sua casa, já foi enviado para a obra do Senhor, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, que você possa continuar orando e jejuando pela vida dele. Porque nesse sentido, você vai estar abençoando a vida do seu filho. Por isso, amados, em todo tempo, nós vamos estar orando e jejuando pelos nossos filhos. Mas não só nos tempos difíceis, nos tempos onde a situação de desemprego está alta ou a situação financeira está abalada. Não. A palavra de Deus diz que é importante que nós jejuamos e oramos em todo o tempo, para que a nossa família ela possa estar segura nas mãos de Deus, para que quando vier os problemas, as lutas, nós vamos estar amparados pelo Espírito Santo. E como é importante nós podermos ouvir a voz do Espírito para dar direcionamento na vida dos nossos filhos e também nas nossas vidas, seja de esposo e esposa, para que o lar ele seja um local seguro, aonde o relacionamento entre pais e filhos, entre esposo e esposa, seja um relacionamento saudável.
quando nós somos direcionados pelo Espírito, nós seremos grandemente abençoados pelo Senhor. E é nesse sentido que nós, como autoridades constituídas por Deus sobre a vida dos nossos filhos e também autoridades no relacionamento familiar, também constituído por Deus, nós temos esta responsabilidade de fazermos a obra de Deus sobre a vida dos nossos filhos através do jejum e da oração. E como diz o texto também, sermos sensíveis à voz do Espírito, para no tempo certo de Deus, poder liberar os nossos filhos conforme a sua vontade, conforme aquilo que eles foram chamados, seja nos seus estudos, seja quando ele constituir família, seja quando ele sair da sua casa para qualquer que seja o motivo. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito, para que quando isso acontecer, nós possamos liberar os nossos filhos, nós possamos abençoar os nossos filhos. Por isso, amados, que você nesta manhã possa entender esta palavra como um conselho de Deus, para que você seja um pai e uma mãe abençoadora na vida dos seus filhos. E você que é filho, que você possa ser obediente à palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que nós temos que honrar os nossos pais para que os nossos dias sejam longos na face da terra. E isto é um mandamento de Deus para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele nos traz isso como ensinamento. Lá em Efésios capítulo 6, ele vai trazer os valores da família. Ele começa falando a respeito dos filhos que devem honrar os pais e os pais que devem cuidar dos filhos, não trazendo ira sobre a vida dos filhos. Mas para isso, nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito, para que o nosso lar seja abençoado, para que a nossa vida seja conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Que você tenha um excelente dia na presença do Senhor, que você possa ouvir a voz do Espírito nesse dia e que todas as decisões que você for tomar seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida nesta manhã. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta manhã pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia sobre nós. Obrigado por esta palavra, Senhor Deus, de incentivo, esta palavra, Senhor Deus, que nos conduz na tua presença. Senhor, que nós sejamos sensíveis realmente para ouvir a voz do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus nos conduza em todo o tempo, Pai. Abençoa, Senhor Deus, os meus irmãos que estão no interior dos seus lares, aqueles que saíram para o trabalho, aqueles que já chegaram no seu trabalho. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor dê a eles uma boa jornada nesse dia e que eles possam, Senhor Deus, se alegrar contigo e que no final desse dia eles possam retornar cada um para o seu lar e desfrutar da presença do Senhor com os seus que lá estão. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja. Abençoe, Senhor Deus, os meus irmãos nesta manhã. Para a honra e glória do teu santo e bendito nome, eu oro e os abençoo no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Deus te abençoe.